que eu quis trazer nessa aula, nessa apresentaçãozinha para vocês, é justamente a base, o rico e algumas situações clínicas que eu já vivi, que alguns alunos já viveram, e que eu posso falar para vocês que é uma técnica riquíssima, é uma técnica que traz resultados maravilhosos, uma técnica que traz resultados imediatos. E é uma técnica que uma das principais utilizações dela, que é para o sistema músculo-esquelético, ela é uma técnica que promove, né, essa melhora, e alterações do sistema músculo-esquelético são em torno de 80% a 90% as alterações que a gente pega na prática clínica diária. Então, se resolve imediatamente, a gente já tem uma ferramenta, uma técnica, que é o dry needling, para utilizar nesses casos. Se a gente for pegar a maioria desses casos, a gente tem uma ferramenta que quase que resolve imediatamente todos esses casos, tá bom? Aos que entraram logo após, vou pedir a todos para manter os microfones desligados. Caso alguém tenha alguma dúvida, vocês podem clicar nesse botãozinho que tem aí, que vai ficar, tem escrito, né? Então, a mãozinha, tá aí, levante a mão. Eu vou abrir para vocês tirarem as dúvidas. Primeiro, por quê? Melhora da dor. Melhora da dor após o agulhamento a seco é, assim, assustadoramente imediata. O porquê ainda se mantém misterioso. Por que a dor melhora? E por que o trigger point aparece? São várias teorias, são várias hipóteses, mas que a gente ainda não sabe exatamente qual delas é a verdadeira, ou se é um conjunto de todas essas hipóteses. Então, a gente tem o modelo da acetilcolina, a gente tem um modelo da redução de fluxo sanguíneo para aquele músculo, a gente tem um modelo de fasciátomos, que o trigger point se desenvolve a partir de uma restrição ou rigidez da fáscia. Mas o que importa mesmo é saber que a dor miofacial, ou a dor muscular, ela pode ser a causa de 30% a 85%, e eu coloco dentro da minha prática clínica 80%, a causa da dor em pacientes de rede de atenção primária, que é o que eu trabalho dentro de consultório. Então, cerca de 80% dos meus pacientes, eles têm algum tipo de dor miofacial e algum tipo de dor que se resolve a partir do dry needling. E aqui, ó, vocês podem ver nessa imagem, tem uma setinha à esquerda, duas setinhas à esquerda, para cima e para baixo. E primeiro você tem a fáscia, e a gente tem uma camadinha de gordura, e aí a gente tem o trapézio superior. E na fibra do trapézio superior, vocês veem que temos um buraco aí, um preto, uma parte bem escura. Nessa parte bem escura, nós temos uma restrição de fluxo sanguíneo e um trigger point muscular do trapézio superior. Inclusive, é possível fazer o agulhamento a seco a partir do uso, né, da imagem do ultrassom em tempo real. E na outra imagem, na imagem B, vocês veem que temos pequenos focos de restrição de fluxo sanguíneo também, ok? Associadas a trigger points. Então, em todas as setinhas, a gente tem pontinhos escurinhos na linha muscular. E são nesses pontos que a gente faz o agulhamento a seco. Mas não vamos ficar focado nisso, vamos ficar focado em por que eu utilizo o agulhamento a seco? Para melhorar a dor imediatamente do meu paciente. Um outro porquê já bem embasado em evidências científicas,
qualidade de vida. Hoje em dia, o que as pessoas mais buscam, hoje em dia, o mais importante é ter qualidade de vida. E quando o indivíduo sente dor, a qualidade de vida dele reduz. Então, esse artigo aqui, um artigo prospectivo, ele trouxe uma comparação entre pessoas com dor e sem dor, tá? No caso, dor cervical, dor no pescoço, para analisar os fatores associados a essas dores. E descobriram que as pessoas que sentiam dor, elas tinham péssimas noites de sono, elas, a gente chama de distúrbios do sono, elas tinham algum tipo de restrição da funcionalidade e a caracterização delas, então, ela caracterizando a própria saúde, elas caracterizavam a saúde como uma saúde debilitada. E as pessoas que, às vezes, não tinham dor, tá? Eu falei, as pessoas que tinham dor, as que não tinham dor, elas já tinham uma diferença significativa em relação às que tinham dor, em termos de qualidade de vida. Então, quando a gente pensa nos trigger points, que são uma das maiores causas da dor miofascial, a gente já consegue intervir na qualidade de vida indiretamente através da terapia por dry needling nos trigger points. Então, imediatamente, a gente, além de causar uma melhora da dor, a gente causa uma melhora da qualidade de vida do indivíduo, dos pacientes. Quando eu irei utilizar essa técnica? Bom, primeiro, é uma técnica que ela não requer uma investigação, muito ríspida, em termos de ressonância magnética, tomografia computadorizada. É muito utilizado a termografia médica, ou a termografia funcional, para a gente analisar se existem pontos com restrição de fluxo sanguíneo, pois são nesses pontos em que se encontram os trigger points. É um exame complementar tecnicamente barato, e traz resultados melhores ainda, menos subjetivos do que a própria palpação. O dry needling, ele é minimamente invasivo, tem um baixíssimo risco, tá? Para tratamento de síndromes miofaciais, de dor miofacial, é um dos melhores tratamentos que a gente tem hoje em dia. E a gente tem pouquíssimos, eu vou falar isso de novo, pouquíssimos riscos associados. E posso dizer que o fisioterapeuta, para ele causar algum tipo de lesão permanente, de sequela, ou algum tipo de problema para aquele paciente, esse fisioterapeuta, ele tem que ser muito ogro. Ele tem que ser um Shrek da vida e bem maluco. Porque o maior risco que a gente tem é de acertar pequenas passagens sanguíneas e de ter um sangramento leve. Só. Às vezes fica um pouco roxo por causa dessa pequena hemorragia que é causada, tá? Mas, quando a gente pensa em pneumotórax, eu já vi isso acontecendo, tá? Um fisioterapeuta foi fazer agulhamento de um peitoral de um paciente muito magro e causou um pneumotórax. Poxa, a gente tem agulhas de diferentes tamanhos a variar. A gente vai escolher esses tamanhos, vou falar um pouco mais para frente, de acordo com o perfil do paciente. Se o paciente tem mais massa muscular ou gordura do que o outro. O local, não vou colocar uma agulha
né, que a gente fala que é de 70 milímetros, então, uma agulha desse tamanho assim, no tórax de um paciente, eu vou escolher uma agulha menor, porque me traz menos risco e vai atingir musculatura que é superficial. Então, se feito com responsabilidade, o dry needling, ele traz um baixíssimo risco. E o maior desafio enfrentado por nós, fisioterapeutas, é a capacidade de identificar o músculo que a gente vai agulhar com muita categoria. A gente saber que aquele músculo, a gente identificar aquele músculo como um ponto gerador de dor. E para isso a gente tem que ser crítico. A gente tem que ter uma sensibilidade manual e a gente precisa, mais do que tudo, de escutar o paciente. A gente tem que entender que a nossa pressão às vezes é forte demais e que o trigger point ele vai doer indiferente da pressão ser forte ou não. Tá? Se você faz uma pressão leve, a pessoa vai sentir a dor dela, essa dor tem que ser referida e afins. Então, tomar cuidado. Então, o maior desafio que a gente enfrenta somos nós mesmos. E a termografia nos ajuda muito com isso. O ultrassom também, embora o ultrassom seja um equipamento muito mais caro, a termografia, uma câmera termográfica para você utilizar na prática clínica, pode girar em torno de R$ 2.900 a R$ 4.000. É uma aquisição possível de ser feita, né? Ao contrário de um ultrassom, que você vai gastar 27 mil, 35 mil reais em um ultrassom, somente para um dry needling, não é compensatório. E a termografia, ela tira essa subjetividade, porque ela vai mostrar, ela vai evidenciar para a gente se existe uma alteração ou não. E aí, através da terapia manual, a gente vai atingir aquele ponto, identificar se ele realmente é um trigger point ou se ele não é um trigger point. Então, termografia, manual, agulha. Se vocês tiverem dúvidas, ressalto novamente, só clicar aí no levantar a mão que eu permito, tá? Falar. Não precisa esperar até o final, não. Às vezes vocês vão ter alguma dúvida, vocês esquecem na hora que chegar no final. Só lembrem de levantar a mão e, enquanto isso, manter os microfones desligados, tá? Suelen, à medida que você for conseguindo, vai desligando o microfone do pessoal, porque agora, por exemplo, está dando muita interferência de alguém. Ah, agora melhorou. Obrigado, viu, Suelen? Vamos lá, então. Então, eu vou utilizar, sumarizando isso tudo, eu vou sumarizar, tá? Eu vou utilizar o dry needling quando eu quiser resolver uma dor miofacial rapidamente, de uma forma muito eficaz, e já colocar o exercício, né, o paciente para uma parte mais funcional, um exercício físico, eu vou jogar ele para o pilates, vou jogar ele para, enfim, o que eu quiser que mantenha aquela melhora que eu atingi com o dry needling. Como que eu vou descobrir se é um trigger point mesmo ou não? Só a palavra-chave da vida do fisioterapeuta, a avaliação. Bom, a avaliação ela vai girar em torno da sensibilidade manual. Então, eu venho cá.
Acho que vocês conseguem ver aí, ó, os músculos, aqui, por exemplo, o extensor curto do carpo. Então, eu tenho aqui braquioradial, e eu vou palpar. Eu já sei que alguns músculos causam dor em pontos referidos, e eu vou fazer uma palpação. A primeira coisa que eu tenho que sentir nessa palpação é uma rigidez do local. Então, eu vou procurar para ver se nesse ventre muscular existe rigidez. Se existir rigidez, eu vou procurar uma cordinha que a gente chama de banda tensa. É um cordãozinho, consigo sentir. Vocês vão ver para um lado e para o outro esse cordãozinho balançando aí no meu braço. Ó. Vocês conseguem identificar esse cordãozinho? Ó, para cima e para baixo. Ó, meu dedo escorrega. Dá um toque-toque. Eu identifiquei esse cordãozinho, eu vou apertar esse cordãozinho. E eu vou procurar aonde o paciente refere mais dor. Nossa, aqui dói demais. E nesse ponto, eu vou fazer uma leve pressão. Se essa leve pressão causar uma dor referida, que no meu caso, ela vem aqui, ó, para a ponta do dedo do meio, referindo através da toda a parte posterior do meu braço, essa parte aqui, ó, lembrando da posição anatômica de avaliação do indivíduo, eu sei que ali eu tenho um trigger point. Se eu quiser avaliar de uma forma melhor ainda, ter mais certeza, eu vou manter apertado e vou pedir ela para fazer um movimento. Ela às vezes não vai conseguir fazer o movimento. Ela vai ficar com um movimento restrito, seja por dor ou seja por pseudofraqueza muscular. A pseudofraqueza é quando o indivíduo ele não tem uma atrofia muscular, porém, ele ainda assim tem fraqueza. Ele tem a mesma condição, mesma estrutura muscular que o outro lado, que o lado não acometido por um trigger point, mas ainda assim ele tem um déficit de força e uma restrição de movimento, tá? Aí eu tenho certeza que eu achei aquele ponto de tensão para eu agulhar. E os pontos de tensão, eles referem dor para muitíssimos lugares diferentes. Por exemplo, o subclávio, o músculo subclávio, que é um músculo pequenininho, ele causa uma dor que pega em peitoral em toda a extensão e face látero anterior do braço, antebraço e mão e dedos. O subescapular causa uma dor que pega e uma restrição de movimento associada com fraqueza que pega toda a região de ombro, posterior, superior, anterior e lateral e toda a face lateral, posterior do braço, antebraço e mãos. O glúteo mínimo causa uma dor idêntica à dor do ciático. Essa dor do ciático, no caso ciático original, ela vai até o pé. A do glúteo mínimo nunca passa do tornozelo. É o máximo de referimento que ela consegue chegar. Então, a gente já tem um diagnóstico diferencial para saber, com uma simples pergunta para o paciente, um diagnóstico diferencial para saber se a dor dele é por causa do ciático ou por causa do glúteo mínimo. Muito obrigado. E a gente tem 5 passinhos importantes para realizar esse dry needling. Primeiro, eu vou preparar o meu paciente. Eu vou educá-lo. Como que eu vou educar o meu paciente? Eu vou explicar para ele o que é que ele tem. Eu vou explicar para ele
Por que que a gente deve utilizar o agulhamento? Eu vou perguntá-lo se ele tem algum tipo de restrição ou evitação ou medo, fobia de agulha. Porque eu não posso usar o dry needling com um paciente que tem fobia de agulha. Não faz sentido. Ele vai tensionar, às vezes até o local eu consigo melhorar, mas a quantidade de tensão em cortisol liberado no corpo desse paciente vai com certeza causar impacto em diversas outras regiões. Então, se ele não gosta, se ele não quer, não fazemos. A escolha do paciente é fundamental. Mesmo a gente sabendo que vai ser bom para ele, a gente tem que escolher uma outra técnica se ele não quer. Agora, se ele está de acordo, explicou como é que a agulha, explicamos como que a agulha é introduzida, o que que vai acontecer, então ele vai ter um touch de muscular, o músculo vai dar uma contraída e uma relaxada instantânea na hora que a agulha entrar, ele ficar tranquilo, pronto. O paciente educado já sabe o que vai acontecer. Asepsia do local a ser agulhado. Limpeza. Eu vou limpar aquele local para evitar algum tipo de contaminação. Imagina se o paciente está sujo, se eu vou fazer um agulhamento da face plantar, né, o músculo quadrado plantar da vida, e o paciente estava andando de chinelo numa rua, num dia chuvoso, aquela água de bueiro passando, poxa, não dá, né? Então eu vou lá fazer asepsia. Ah, eu não gosto, eu não vou ficar limpando o pé de paciente. Tudo bem, fala, explica para o paciente, entrega os papaizinhos para ele, um pouquinho de álcool, de sabão, não sei, peça-o para limpar. Asepsia da nossa mão, lavar a mão, passar álcool na mão, esperar esse álcool secar e usar luvas para poder fazer o agulhamento do paciente. Escolher a agulha. Eu vou escolher uma agulha por 30, por 40, por 50, por 60. Eu vou escolher uma agulha por 70. Isso vai depender da profundidade que eu quero atingir. Se eu quero ir em um local muito profundo, seja em local profundo ou seja um músculo profundo, tá? Ou se é um local superficial. Quanto mais superficial, menor a agulha. Quanto mais profundo, obviamente, maior a agulha. E eu tenho formas diferentes de inserção dessa agulha. Eu posso inseri-la de forma oblíqua, eu posso inseri-la, né? Oblíquo que eu falo, tá? Ó. Oblíquo. Seria aí mais ou menos 20 a 30 graus. Posso colocá-la a 45 graus, posso colocá-la a 90 graus, ou posso fazer um agulhamento, que a gente chama de agulhamento cicatricial, que a gente coloca a agulha na linha da cicatriz e ela vai paralela à pele, tá? Por dentro da cicatriz. Excelente para promover uma reorganização daquele colágeno, uma quebra de rigidez tecidual cicatricial e uma melhora da mobilidade local. Okay? E essa inserção da agulha, ela vai depender de duas coisas. Da posição do músculo e como eu estou agulhando, e o mais importante, do local. Tem algum perigo eu agulhar um peitoral? Só um minuto. Um peitoral com agulha a 45 graus ou oblíqua? Nenhum. Se você tiver com agulha por 30, que é uma agulha pequena, você não vai conseguir chegar nem nas costelas. Até se for uma pessoa magra. Agora, se você entra com ela a 90 graus, já é diferente. Porque você vai conseguir chegar naquele ponto. Então, a gente tem que ter uma boa noção de quais são as estruturas que ali por baixo passam, como elas estão dispostas. Isso tudo a gente aprende no curso de agulhamento a seco, tá?
qual agulha que eu vou utilizar para cada músculo, como que eu vou inserir essa técnica de inserção, quais são as formas de estímulo da agulha, se eu deixo a agulha parada in situ, ou se eu faço algum tipo, né? Temos a pistonagem, e eu particularmente não sou muito fã, porque dói pra caramba, e os resultados acabam sendo bem parecidos com os resultados de manter a agulha e fazer uma estimulação leve nela. E como inserir essa agulha, a gente treina também durante o curso, a gente aprende isso durante o curso de agulhamento a seco. Em cada músculo, cada situação, eu vou escolher uma inserção diferente. Vai depender muito, muito, muito do biotipo do paciente, não, mesomorfo, ectomorfo, endomorfo, se é magrinho, se tem um corpo atlético, se é um paciente obeso, muito musculoso, se eu quero trabalhar em uma cicatriz, se eu quero trabalhar no músculo profundo ou não. Enfim, vai depender do raciocínio clínico utilizado por cada fisioterapeuta, mas quando a gente faz um curso, a gente compreende todas essas formas e a gente tem essas ferramentas para utilizar no dia pós-curso, já no dia pós-curso. E onde eu agulho? Como é que eu vou saber desses trigger points? Bom, primeira coisa é a gente saber que nós não temos nenhum guideline específico para o agulhamento a seco, que seria o ideal. A gente tem controles, testes randomizados, mas nós não temos, infelizmente, nenhum guideline. E a gente tem agulhamento neural, a gente tem agulhamento, os modelos de agulhamento facial, temos os agulhamentos musculoesqueléticos, tendíneos, ligamentares, capsulares. Então a gente tem uma quantidade de técnicas para agulhar muito grande, muito vasta. E a gente precisa de um guideline para cada. Eu acredito que em breve, talvez aí 1 ou 2 anos no máximo, já teremos esses guidelines disponíveis na literatura. Onde eu irei agulhar? Eu preciso de descobrir qual o ponto. Mas como é que eu vou saber, se... Eu preciso ter uma noção, a pessoa está sentindo dor na mão, eu preciso já de ter uma ideia de quais músculos causam essa dor na mão. Bom, isso eu posso dizer que é um plus da Métodos. A Métodos tem uma parceria comigo, que o livro que eu escrevi da manipulação do sistema conectivo, que é a integração do corpo humano, terapia manual avançada, a gente tem uma parte específica sobre músculos. E lá a gente tem trigger points de mais ou menos uns 90 músculos, eu acredito, diagnóstico diferencial, origem, inserção, ação, inervação. Então ali vocês têm um manual, uma colinha, que eu particularmente ainda utilizo na minha prática clínica, porque eu não tenho nenhum ego de falar que eu sei tudo. Uma hora você tem um branco na hora, acontece, eu vou lá, pego minha colinha, fica encapadinha, olho, escolho, opa, peraí, dor em tal lugar? Ah, esses músculos. Beleza, então esse aqui eu vou apertar aqui, esse aqui eu vou trabalhar dessa forma. E aí eu tenho uma possibilidade de já facilitar em 1000 a minha vida. E aí eu escolho, vejo quais são os músculos que eu quero testar, vou lá e aperto. Se eu conseguir encontrar pelo menos desses 8, pelo menos 5 critérios desses 8 critérios, eu vou lá e agulho aquele músculo. E aí a gente tem, nesse documento que eu falei para vocês, imagens parecidíssimas com essas. Possíveis pontos, são os pontos mais comuns, mas isso não impede que vocês percorram todo o ventre muscular do músculo.
para identificar possíveis trigger points ou não, e então somente agulhar com a técnica que vocês aprenderam, a técnica mais indicada para aquele ponto, tá? E quando eu digo técnica, eu digo se vocês vão fazer uma movimentação na agulha, como que vocês vão estimulá-la, qual o tamanho da agulha que vocês vão escolher e qual a posição que vocês vão agulhar. Qual posição o paciente estará, ele vai estar sentado, deitado, de barriga para baixo, pendurado de cabeça para baixo igual um morcego, não tem problema. Mas isso vocês aprendem no curso e tem disponível para usar no dia pós-curso. Muito bem. Perguntas? Podem levantar na mão que eu vou chamando. Pessoal, aproveitem que vocês podem fazer qualquer pergunta que vocês quiserem, viu? Estou aqui para responder a pergunta de vocês. Não saiam daqui com dúvidas, diferente ser dúvidas sobre a técnica, sobre eficácia ou não, sobre o próprio curso. Mandem perguntas à vontade. Se vocês quiserem conhecer um pouquinho mais, né, o dia a dia de trabalho, meu dia a dia de trabalho, enfim, parte acadêmica, tem o meu Instagram, @Renato Vilela, vocês podem ficar, sinta-se à vontade com a mensagem por lá também, mas aqui é o momento de vocês tirarem as dúvidas agora. Obrigado, meu filho. Até mais, canal. Pessoal, vocês viram que o botãozinho do chat ele não está disponível, então vocês precisam de clicar aí, levantar a mão ou ligar o microfone e falar. Tá? Não tem opção de digitar. Bom, se ninguém tem dúvidas, eu estou vendo aqui que tem... Estou até vendo quem tem aqui de rostinho conhecido. Ana Vitória. Deixa eu ver quem mais. A Nádia. Quem estava com o microfone ligado foi para perguntar ou foi por... Foi erro? Lorraine? Oi, Renato, bom dia. Oi, bom dia. Você estava falando da técnica. Essa é uma técnica que a gente pode usar. Ela traz tantos resultados sozinha como associada? Tanto sozinho como associado. Eu sempre utilizo... isso sou eu, tá?
Eu sempre utilizo o dry needling para casos, principalmente músculos médios e profundos, que eu não gosto de ficar apertando o paciente, enfim, qualquer técnica de terapia manual, que a gente quer trabalhar um músculo médio ou profundo, a gente acaba exercendo um pouco mais de pressão e isso acaba machucando o paciente superficialmente, então eu não gosto muito. Aí eu uso dry needling. Eu associo muito o dry needling com acupuntura, então eu faço um protocolo de acupuntura para, às vezes, relaxamento ou alívio de estresse. E enquanto o paciente está naquele agulhamento da acupuntura, eu vou e faço dry needling de algum músculo que eu vi que precisa, que tem relação com a queixa do paciente, e depois eu realizo algum tipo de manipulação vertebral, seja ela da quiropraxia ou osteopatia, enfim, uma manipulação vertebral tibetana, e no final eu coloco o paciente para a parte funcional de exercícios físicos. Então aí eu já combinei quatro terapias diferentes: terapia cinesioterapia, acupuntura, a quiro e o próprio dry needling. Então, você pode associar sem problemas. Deu para responder? Era essa a pergunta mesmo, Lohane? Não era assim. É porque eu vi você falando mas no início, né, que você associava, trabalhava junto com a terapia manual. Não pode ser usado junto normalmente, sem problemas. Obrigada, Renato. Por nada. Bom, alguém mais tem alguma dúvida ou não? Se não tiver, eu vou encerrar. Enfim, se vocês tiverem alguma dúvida também, vocês podem me chamar ali no... Oi, quem é? Dia, tudo bem? É a Daiane. Oi, Daiane. Eu tenho uma pergunta. Esses pontos que você falam, eles se assemelham aos pontos da liberação miofascial? Ou eles podem ser diferentes? Eles se assemelham aos pontos da liberação miofascial, só que no dry needling a gente tem uma exigência de muito mais precisão do que na liberação miofascial. Então, Certo, entendi. entendeu? Obrigada. Como a gente tem, tá vendo na imagem aqui, ó, que tem esse xizinho no sólio? Só se você conseguir ver, você me fala. Se dá para enxergar na imagem. Um X na perninha na imagem. O seguinte, é assim. Então, imagina que na liberação miofascial a gente consegue trabalhar toda essa região. No dry needling, a gente tem que acertar o miolo desse X. Então, a nossa técnica de palpação e a nossa capacidade de visualização de um músculo, ela acaba ficando muito, muito, muito melhor. Ela dá uma refinada gigantesca. Entendi, obrigada. Por nada. Bom, então... Nesse caso que Oi. Pode falar quem é? Nesse caso que a moça perguntou, então a termoterapia, no caso, ela é bem interessante para a gente, né? Que a chance de acerto é bem maior, né? Com a termografia? Termografia, isso. Então, mas é um pouco complicado porque você vai estar com a câmera aqui nessa mão, para você chegar perto do ponto, e aí você vai ter um pontinho assim, ó. Tá vendo meu rosto aí, né? Um pontinho Sim. pequenininho. Aí, ó. E você tem que acertar mais ou menos do meu olho, que tá aqui, ó. Mesmo com a termografia, a sensibilidade manual, ela é importante. Então, termografia é boa para você saber que, aí, ó, meu rostinho tá lá no fundo. Você sabe que o ponto tá ali. E o ponto é o meu olho, tá? E aí, nesse caso, a gente solta a termografia, eu venho aqui, apalpo o músculo, acho esse ponto, restringo esse ponto. Olha como é que fica mais fácil.
e aí eu vou lá com a agulha e agulho. Então, a termografia é muito boa para nos dar uma ideia da onde eu realmente preciso de agulhar. Então, ela vai dar uma limpada na minha visão. Opa, será que tem mesmo? Então, deixa eu fazer a tomografia, eu vou confirmar. E eu vou lá com a mão e confirmo com a minha mão. E aí, na hora de fazer o agulhamento, eu vou restringir esse músculo, vou fazer a palpação, vou manter ele posicionado e vou agulhar. Aí eu posso soltar que a agulha já está lá. Deu para pegar? Viu? Sim, ficou bem clarinho. Obrigada. Joia! Bom, então, alguma outra pergunta? Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Muito bem. Desejo a todos vocês, queridos alunos, um excelente final de semana. E se surgir alguma pergunta ao longo da semana, fiquem à vontade para entrar em contato comigo lá no meu Instagram e tirar qualquer dúvida, tá bom? Estarei à disposição. Um beijo para todo mundo e um excelente final de semana para todos.